Olá irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estou aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Fique com a gente. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema, maturidade espiritual, como alcançá-la. Mas primeiro nós precisamos definir o que é maturidade espiritual. A ideia de maturidade vem daquilo que já está pronto, daquilo que atingiu a sua condição plena, aquilo que está maduro. Não que nós estamos querendo dizer com isso ou afirmar que quando alcançamos a maturidade espiritual nos tornamos autossuficientes e que não iremos carecer da direção divina. Não se trata disso, definitivamente. Mas sim é um crescimento espiritual que nos conduz à condição adulta, de maturidade, onde nós deixamos de ser como meninos, como crianças, levados de um lado para o outro, agitados por qualquer vento de doutrina, assim como nos ensina Efésios 4, versículo 14. E essa maturidade espiritual ela está relacionada com a nossa coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos, ou seja, com a nossa vida prática como cristãos. E eu não estou falando aqui de alguém perfeito ou infalível, não é isso, mas de alguém que se inclina para ouvir a voz de Deus e se deixa moldar por Ele. O dicionário define a palavra maduro como estado ou condição da estrutura, da forma, função ou organismo que alcançou um estágio adulto. A maturidade espiritual também é chamada de condição da plenitude do saber, de uma busca constante do conhecimento de Deus, da habilidade adquirida, que pode também ser denominada de maturidade física, intelectual, emocional, comportamental ou espiritual. A maturidade requer uma reordenação radical das nossas prioridades, deixando de viver para agradar a nós mesmos, como crianças mimadas, e passando a viver uma vida que agrada e obedece a Deus. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, ou seja, quando eu era imaturo, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, quando atingi a maturidade, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, Paulo está falando que ele amadureceu como servo do Senhor e teve mais intimidade com Deus. E por isso ele passou a entender os desígnios e a vontade de Deus. E por isso ele passou a desfrutar de uma vida plena e abundante no Senhor. O autor da carta aos Hebreus diz que algo que deve ser motivo de uma grande reflexão de nossa parte. Lá em Hebreus 5, versículo 12 ao 14, na versão Bíblia Viva, para uma melhor compreensão nossa, diz assim: vocês agora já são servos de Cristo há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas ao invés disso vocês estão regredindo, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber o leite, sem idade suficiente para um alimento sólido, ou seja, para compreender as coisas profundas do Senhor. Perceba que o autor ele está afirmando que era para o povo já ter atingido a maturidade e o conhecimento suficiente para estarem ensinando aos outros esse conhecimento que eles haviam adquirido. Mas infelizmente, aquele povo estava necessitando mais uma vez aprender o beabá das coisas de Deus. O autor ele prossegue no versículo 13, ele diz: quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, ou seja, das coisas básicas, do fundamento, isso demonstra que ela não foi muito longe na vida cristã, que não amadureceu ainda e não sabe diferenciar entre o que é certo e o que é errado. E no versículo 14 ele diz: desse jeito vocês nunca poderão comer o alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir entre o certo e o errado por meio do constante exercício da fé. O povo não amadurecia porque não buscava um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com o Senhor. A maturidade espiritual é um processo contínuo e gradual de crescimento em nossa relação com Deus. A maturidade não é algo que acontece instantaneamente, que surge do nada, do dia para a noite, mas sim de algo que se desenvolve ao longo do tempo e da busca constante da intimidade com Deus, à medida que nós nos aproximamos mais dele e nos tornamos mais semelhantes e sensíveis a ouvir a sua voz. Que nós possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e buscarmos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus, o Cristo. Que a nossa busca pela verdade seja sempre guiada pelo amor ao Senhor e que a nossa maturidade espiritual
seja evidente em todos os aspectos da nossa vida e que nós possamos demonstrar essa maturidade no nosso modo de agir, de falar e de fazer as coisas no nosso dia a dia. Que Deus nos capacite para vivermos uma vida de acordo com a sua vontade e que nós possamos ser testemunhas fiéis da sua maravilhosa graça e do seu amor para com as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família poderosamente. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.